Que bom estar na casa do Senhor. Louvado seja engrandecido o seu nome. Feche teus olhos. Pai Santo, Pai tremendo, Deus de toda a terra. Nessa noite te pedimos a revelação da tua santa palavra, a graça, o entendimento, para que possamos falar e receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abre a nossa mente, o nosso entendimento espiritual. Abre os nossos ouvidos. Abre, Senhor, os nossos olhos para enxergarmos o que às vezes não conseguimos enxergar devido à correria, devido à falta de comunhão, devido a ataques do inimigo. Caia por terra. Teu povo seja livre, Senhor, para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, a primeira carta de João. João 2, capítulo 2. Amém? João capítulo 2, verso 1. O tema da mensagem é: temos um advogado junto ao Pai. Diga assim: temos um advogado junto ao Pai. E quem está falando isso não é o pastor Abel. Amém? É a Bíblia. Palavra de Deus que fala. Então vamos ler. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, essa palavra alguns creem que é do apóstolo João. Às vezes uma controvérsia aqui ou ali, mas pelo menos a maioria dos grandes estudiosos e eruditos creem que é do apóstolo João, né? Aquele que foi exilado na ilha de Patmos. Ele escreveu o Evangelho de João. E aqui essa carta é dirigida a alguns crentes de Efésios ou da região ali da Ásia, das primeiras igrejas que foram implantadas ali. Agora, eu queria me deter mais nesse texto. Eu vou trazer outros textos, mas é para corroborar com este texto. Porque quando João fala, meus filhinhos, é porque João, a expressão está nos indicando que ele tem proximidade com aquelas pessoas que são alvos da carta, são o destinatário desta mensagem. E ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, para não pecar, para que vocês não pequem. Porque antes que venham aqui e digam que o pastor vai fazer apologia a pecado, não, o pastor não está aqui, a Bíblia não faz apologia a pecado, ninguém pode fazer apologia ao pecado, porque nós bem sabemos que tudo que o homem planta, o homem colhe. Se o homem planta na carne, da carne ele vai colher a corrupção. Então, não há como fazer apologia ao pecado, tendo em vista que o próprio autor diz, eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Amém? Só que se você voltar um texto antes, um versículo antes, 1:10, ele vai dizer,
se dissermos que não temos, ou melhor, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, Jesus, e a sua palavra não está em nós. Então, ele reconhece que o homem, ele reconhece que o crente tem pecado, mas a orientação, a mensagem é: eu estou escrevendo, vocês têm pecado, mas eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Aí ele continua: se alguém pecar, né, temos um advogado para com o Pai. Note que ele diz: se alguém pecar, temos. Como assim? Se alguém pecar, deveria ter. Não temos. É porque João está falando: aquele que a peca afeta o corpo de Cristo. Você está entendendo? Quando você peca, você que é crente, você que é salvo em Jesus, quando nós pecamos, quando eu peco, eu não afeto somente a minha vida, mas eu afeto a vida do corpo, porque o corpo está ligado, o corpo não está só, o corpo está unido. O braço, ele está ligado no tronco, os pés estão ligados à perna. Então, se o meu dedão der uma topada, quem vai sentir? O meu dedão, a minha cabeça, os meus nervos. Por quê? Porque é um corpo. Por isso que Paulo diz: se alguém pecar, temos um advogado. A igreja tem um advogado. Aleluia. A igreja tem um advogado. E a expressão que João usa, o termo, né, traduzido por advogado, quer dizer paracleto. É um termo usado para Jesus e um termo usado para o Espírito Santo. O que é o paracleto? O mundo antigo, o mundo helênico, o mundo de Éfeso, da Ásia Menor, conhecia muito bem esse termo, porque, como foi bem traduzido por advogado, é aquele que está ao lado de alguém, aconselhando, ajudando, tomando as dores perante alguém. O mundo antigo, dominado pelos romanos, entendia. A base hoje do direito que nós temos hoje, do direito civil, do direito penal, a base hoje, praticamente todos os direitos da sociedade, né, ocidental, vem do direito que é romano. Então eles entendiam bem o que significa o paracleto, o consolador, ou melhor, o advogado, aquele que está ao lado. E para se houvesse um advogado, pelo menos mais 3 personagens teria que ter aqui, ou melhor, mais 2. O advogado, o juiz e o acusador, aquele que estava acusando. Então veja, nós temos o advogado, que é Jesus, temos o juiz, que é Deus Pai, e o acusador. E aí eu te pergunto: quem é o acusador? Diabo, Satanás. Então veja, Deus Pai na Bíblia é sempre relacionado como juiz. Se você for ver lá em Salmos 94, 1, vai dizer: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-me, resplandece. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá a paga aos soberbos. Olha lá. És juiz da terra. Então, Deus, irmãos, tem uma centena, em afinidade de textos. Não tem como trazer os textos. Tudo que a gente fala tem que ter embasamento bíblico. Amém? Eu não posso falar nada se não tiver embasamento bíblico. Tem centenas de textos que mostram, né,
Jeová, Deus, o Eterno, nosso Senhor, como juiz, o justo juiz. Em Hebreus 12, 23, só para ratificar mais uma vez, a Universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o justo, ou melhor, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, aqui o escritor aos Hebreus mostra a característica de Deus como juiz de toda a terra. Então você vai ter essas referências na antiguidade, na antiga aliança, e vai ter referências na nova aliança, porque Deus é juiz. Amém? Deus julga. E como eu falei, o texto, se fala de advogado, tem o juiz e tem também o acusador. E quem é o acusador? Satanás. Você pode abrir lá em Apocalipse 12, 10, que vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, em que enganava todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 10. Isso, agora é o 10. E ouviu uma voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então veja o papel de Satanás. Satanás é acusador, e ele está dia e noite nos acusando diante de Deus. Dia e noite, Satanás está nos acusando de alguma coisa, algum pecado, alguma falha, alguma incapacidade, algum defeito, porque essa é a qualidade de Satanás. Lembram quando os filhos dos homens foram à presença de Deus e veio Satanás no meio deles se apresentar? E ele diz: viste, Deus fala, viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás acusa Jó. Também o Senhor cerca-o de bens. Tira tudo para ver se ele não blasfema, para ver se ele não peca contra ti. Ou seja, Satanás acusando Jó de ter a intimidade com Deus, de ter a sua devoção de Deus, por causa da barganha, por causa do dinheiro, por causa daquilo que Deus tinha dado a ele. Satanás acusa Jó do seu relacionamento, não ser um relacionamento íntegro. Então Satanás é o acusador das nossas almas. Satanás, ele nos acusa dia e de noite nas regiões celestiais. Agora, o grande problema é quando Satanás também nos afronta com as suas acusações. Porque se a batalha às vezes está só no mundo espiritual, amém, não estou vendo, Deus está pelejando, aleluia, glória a Deus. Mas Satanás vai usar pessoas para te afrontar. Satanás vai te usar a tua mente, aqueles que às vezes estão em volta de você. Satanás vai usar às vezes o teu passado para tentar te acusar, para dizer que tu não é digno, para dizer que você não tem jeito, que você não tem salvação, que você não vai conseguir. Satanás vai usar várias circunstâncias para nos acusar. Isso não se dá só no âmbito espiritual, se dá também no âmbito natural. E às vezes fica na nossa mente: você não vai conseguir,
você é fraco, você pecou, você errou, você bateu o tambor lá no mundo, você teve espíritos, você se envolveu com o espírito, você matou, você foi drogado, você perseguiu, você pegou em armas, você se prostituiu. Ele fica rodeando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Esse é o papel de Satanás. Por isso que lá em Efésios, Paulo diz, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomar o capacete da salvação e falar, sai Satanás, porque eu pertenço ao Senhor. Aleluia. Porque ele vai tentar atacar a sua mente. Bem? Então, Satanás é o acusador. Deus Pai é o juiz e Jesus é o nosso advogado. No meio disso tudo estamos nós, como réus. Amém? E Jesus toma a nossa causa. Oh, glória! Jesus toma a minha e a tua causa. Diante de Deus tem um juiz que toma a tua e a minha causa. Aleluia! E não é qualquer juiz, não é qualquer consolador, não é qualquer paracletos. É Jesus, o texto vai dizer, o justo. Jesus justo. Não é qualquer um, é aquele que é justo. Aleluia. Leia Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus, e o que também intercede por nós. Olha só, às vezes a gente acha que só o Espírito Santo é um intercessor, né? Não. Mas Jesus também é o intercessor. Jesus também é o paracleto. Tanto é que quando ele sobe lá em João 14, ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o outro. Essa expressão outro no original é do mesmo modo, do mesmo tipo. Ele diz, eu vou enviar outro, o Consolador, que o mundo não conhece. Ou seja, ele vai enviar o Espírito Santo. Então, da mesma forma que o Espírito Santo é conhecido como Consolador, como Paracleto, como aquele que está ao nosso lado, advogando as nossas causas, Jesus também intercede por nós. Ele é nosso advogado. Ele está junto ao Pai. Aleluia! Irmãos, isso é tremendo. Você tem alguém... Você tem a próprio Deus dentro de você e ao seu lado te auxiliando. Irmãos, isso é tremendo. Você tem um auxiliador. Quando Cristo disse que ia, Ele enviou o que? O Espírito Santo para ficar no seu lugar. Você tem um advogado e você ainda tem o auxílio do Espírito Santo. Aleluia. E de manhã eu falava aos jovens, gente, de Deus, eu falava, gente, às vezes a gente vai vivendo a vida e esquece que nós temos um Deus e podemos contar com Ele. E eu falava e apontava para o Diego, apontava para o Diego e falava, pede direção a Deus, fala com Deus, fala com teu ajudador, aquele que está ao seu lado. Aí quando eu cheguei ali, logo depois do ensaio, o Diego falou, pastor, tu estava falando acho que para mim, estava me usando como exemplo, mas eu cheguei à tarde, na minha oficina, eu desmontei minha moto, eu não consegui achar o defeito da moto, mas quando eu cheguei, hoje à tarde eu fui para a oficina, uma revolta santa, não é isso? Revolta santa. Irmão, tem hora que tem que ter uma revolta santa. Senhor, Ele falou, dá entendimento, me abre a mente para eu entender, me ajuda.
Ele pediu o auxílio do Espírito Santo. Aleluia. E depois ele diz que foi, Deus mostrou para ele assim, era só um fio. Ele conseguiu resolver o problema do motor da moto. Você pode aplaudir ao Senhor, Jesus? Aleluia, aleluia. Irmãos, parece simples, parece bobo, mas é assim. Às vezes a gente está cego, às vezes a gente está sem entendimento, e às vezes o que você precisa é parar e falar: Deus, me ajuda. Aleluia. Você está caminhando com as suas próprias pernas, com as suas próprias forças, mas o que você precisa é da ajuda do Senhor. E a gente vai vivendo uma vida como se Deus não existisse. Você tem um ajudador, você tem um conselheiro, você tem um advogado junto ao Pai. Amém? Oh, que riqueza é essa? E a gente às vezes deixa passar. A gente não usufrui daquilo que Cristo já fez, já consumou na cruz do Calvário. Aleluia, Hebreus 7, 23. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, está falando de Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Olha só, salvar os que chegam a Deus, dar auxílio, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, mais uma vez o texto bíblico falando que Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem um intercessor junto ao Pai. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Oh, como é bom ter o Senhor Jesus. Porque Ele é justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. Aquilo que você não poderia fazer, Ele pôde fazer. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, Cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Agora, diante de tudo isso, a acusação de Satanás, ela é real. Ela não é errada. Só que uma mentira, uma meia-verdade, repetida várias vezes, uma mentira, ela pode se tornar o quê? Uma verdade. Você não pode tomar uma coisa só e falar que aquilo tudo é a verdade, sem que todo um contexto em volta você analise. Porque Satanás, ele vai te acusar daquilo que realmente você fez, daquilo que você realmente é. A acusação, o promotor de justiça, aquele que está nos acusando, ele muitas vezes não está inventando nada, não. Ele está falando a verdade, ou a meia-verdade. Olha o que diz Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Satanás diz para você, você pecou, ele está certo, você pecou. Só que ele omite as outras verdades da palavra. Ele pinça uma verdade para te dizer, você está em pecado, você não é digno, você não presta, você vai perecer, a tua casa vai ser destruída. Ele pega algumas verdades isoladas e tenta criar uma verdade absoluta, sem esquecer os outros textos, sem esquecer aquilo que Jesus já falou ao seu respeito. Ele faz isso. Mas realmente, nós pecamos. Todos pecaram.
Todos aqui já erraram. Não há um justo sequer. Não é isso que diz a palavra? Efésios 2:1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Nós estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecado. Mas é isso que Satanás não te fala. Você estava morto, mas agora você não está mais, porque Deus te deu vida e vida em abundância. Então ele pega o teu erro, o teu passado, ele pega a acusação e joga diante de ti, para te acusar, para te afrontar. Como eu falei, em certa parte ele está até certo, mas isso não é a verdade. É verdade que Cristo te libertou, que Cristo te salvou, e o sangue dele te purifica. Essa é a verdade, é o todo da verdade. Mas você pecou, você errou. Outrora você era assim. Aleluia. Então todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai dizer, não há um justo. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Lá em Apocalipse, quando você vê o selo, as taças, e há uma voz no céu dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E João olha, não havia no céu, não havia na terra ninguém digno, ninguém justo de abrir e desatar os selos. Mas aí ele olha e vê o leão, o cordeiro, o leão, aquele que foi morto e venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele sim é o justo. Ele sim é o cordeiro que foi morto. Aleluia. Agora, tem pecado? Tem. Satanás vai tentar usar isso para te paralisar. Tem falhas? Tem. Satanás vai usar isso para paralisar a igreja. Ah lá, o irmãozinho falhou. Ah lá, aquela liderança falhou. Irmãos, se você ficar aqui caçando o pecado, você vai achar, irmão, vai. Mas Cristo já nos resgatou e já nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso não significa que você tenha que pecar, pelo contrário. Mas se você ficar querendo cavar, tu vai achar muita coisa. Porque ainda estamos num processo de santificação. Nós estamos nos santificando dia após dia, de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. E a estatura de varão perfeito é quando Cristo vier e arrebatar a sua igreja. Aí seremos como Ele é. Aí sim. Mas enquanto estamos nesse corpo de morte, igual o apóstolo Paulo fala, às vezes o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu quero, às vezes eu faço. E o bem que eu não quero, o bem que eu quero, às vezes eu não faço. E essa é a convicção que ele tem. Miserável homem que sou. Mas ele continua. Ainda bem que com a carne, o corpo eu sirvo, né? Eu sou preso a esse corpo, mas com o espírito, o entendimento, eu sirvo a Deus. Paulo diz, a minha mente, o meu homem interior não está preso. O novo nascimento, a semente de Deus, aquilo que realmente eu sou, não está preso a esse mundo. Eu vivo agora pelo que eu vejo da parte de Deus. Eu vivo agora pela revelação. Eu vivo pela palavra. Eu não deixo mais Satanás me acusar. Aleluia. Então, se tem pecado, tem pecado. E Deus, como nós falamos, Deus é o justo juiz. E Ele precisa o quê? Punir o pecado. Gente, Deus não deixa o pecado impune. Lá em Hebreus 9, 22 vai dizer, aliás, de acordo com a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue,
não há perdão de pecados. Então, por que Jesus teve que vir ao mundo? Porque os meus e os seus pecados, alguém precisava pagar. E Deus sabia que Deus sabe que nós não podemos, não temos condição de pagar pelos nossos pecados. Mas o pecado, ele precisa ser punido. Por isso que Cristo veio ao mundo. Ele se encarnou. Ele se fez maldição por nós. Para que no seu corpo ele levasse os nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer, acho que é em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Deus Todo-Poderoso, por ele ser justo, ele não pode deixar o pecado impune. Então ele envia Jesus para morrer e sofrer nos nossos lugares. Meu irmão, isso é a maior graça que Deus nos deu. Você era merecedor, eu sou merecedor, nós somos merecedores do fogo do inferno. Mas quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus em nós. Ele vê a obra da redenção. Ele vê a graça. Ele vê o sacrifício vicário do nosso Senhor. Lembra quando o povo vai sair do Egito, fazer a Páscoa? Ali é um símbolo. E quando Deus manda eles repartir o cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, vocês lembram? Porta fala de casa, casa fala de habitação. E quem é a habitação hoje do Espírito Santo? Quem é a casa? Nós somos a casa. E o sangue do cordeiro foi derramado em nosso favor, em nosso lugar. A tipologia lá está dizendo que onde o sangue fosse passado, ali a morte não ia chegar, ali o anjo da morte não ia entrar, porque ali estava apontando para o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Aleluia. Por isso que Deus precisou enviar Jesus. Porque ele não poderia deixar o pecado impune. E ele pune o pecado no corpo, na pessoa de Jesus Cristo. E tinha que ser um cordeiro sem mácula. Nós sabemos que o único cordeiro sem mácula foi o nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado. Aleluia. Irmãos, essas coisas você tem que se apossar, sabe, pela fé. Porque não há nada que você possa fazer para se salvar. Não há nada que você possa fazer para se justificar. A única coisa que você pode fazer é se apossar pela fé desta graça que nos foi outorgada, que nos foi oferecida. Cristo é o advogado, ou melhor, Cristo advoga a nossa causa e paga o preço por nossos pecados. Leia em Efésios 1:7. Em Efésios 1:7, em quem temos redenção pelo seu sangue. O que é a redenção? É o resgate e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segura aí. A remissão de quê? Leiam aí no telão, gente. A remissão de quê? Ofensa, porque nós ofendemos a Deus. Com a nossa vida, com as nossas atitudes. Mas Cristo nos redimiu e nos resgatou das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Meu irmão, tu tem que dar glória a Deus. Riqueza da sua graça. Você sabe que isso, riqueza da sua graça, é muita graça. Que o texto diz riqueza, porque a graça significa riqueza. Você é rico em Cristo Jesus, você é rico. Aleluia. Em Cristo Jesus você é rico, rico da graça de Deus. Aquilo que o mundo não tem, você tem. Aquilo que o mundo não consegue, você consegue. A paz
A alegria que o mundo não tem, você tem, porque você encontrou em Jesus, porque Ele pagou os nossos pecados. Aleluia. E para encerrar, como eu falei, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou entendendo o que um advogado fez por mim. Eu estou entendendo. Eu entendi, irmãos. Por isso que eu sou eternamente grato a Deus. Mas não há nada que eu possa fazer, nada que vai pagar. A minha única dívida que eu tenho com Ele é de gratidão. Por isso que quando eu oferto é porque eu sou grato. Por isso que eu dizimo é porque eu sou grato. Por isso que quando eu toco é porque eu sou grato. Quando eu vou evangelizar eu sou grato. Por isso que quando eu venho à igreja é porque eu sou grato. Porque eu entendi a riqueza. A riqueza da sua graça, eu entendi. Eu sou grato, irmãos. Eu sou grato a Deus, porque Ele pagou no meu lugar. Os pregos eram para estar nas minhas mãos. A coroa de espinho é para estar na sua cabeça. Mas Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores. Não deixe o diabo te acusar. Quando o diabo te acusar, aponte a cruz de Cristo, aponte para o que Ele fez, aponte para a obra da redenção. Diga, Jesus pagou o preço. Eu sou nova criatura. Agora eu ando em novidade de vida. Aleluia. Hebreus 4:15 para a gente finalizar. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, isso que é o mais importante, é a fé. Se apossar pela fé. Olha o que o autor diz. Cheguemos, pois, com confiança. Você tem que confiar, você tem que crer. Cheguemos, pois, com confiança à sala do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Aleluia, vamos ficar de pé. Acheguemos, pois, com confiança. Irmãos, como eu falei semana passada, o pecado não é motivo para você se desviar. O pecado não é motivo para você deixar a comunhão. O pecado não é motivo para você deixar a mesa do Senhor. O pecado não é motivo para você desistir. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Aleluia. Vocês têm alguém que está intercedendo em favor de vocês. Vocês têm alguém que em tudo foi tentado como vocês. Aleluia. O pecado não pode nos separar do amor de Deus. Se estivermos em Cristo Jesus, nada pode nos separar, a não ser que você queira viver no pecado. Aí o pecado te separa. Mas o pecado, como João diz aqui, não. Esse tipo de pecado, não. E como o bispo diz, pecado não dá em pódio. Pecado dá em pessoas. Deus está interessado, sabe o quê? Se você está tentando. A Bíblia diz, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos, é aquele que guarda a palavra de Deus. Porque você pode guardar a palavra de Deus e às vezes errar. Mas errar porque está tentando, mas errar porque está caminhando, mas errar porque deu mole, vacilou.
Isso acontece. Mas o crente que está em Jesus, o crente que é salvo em Jesus, ele tem os mandamentos de Cristo e ele anda nas pisaduras de Jesus. Ele guarda os mandamentos de Jesus. Por isso que Deus está muito mais interessado se você está guardando os mandamentos, buscando viver uma vida de adoração, de intensidade, de santidade, de devoção, que às vezes simplesmente acertar. Porque às vezes você, naquele desespero de acertar, às vezes você pode estar fazendo as coisas para ver resultados, para ver alguma coisa. Não. Você tem que se santificar, você tem que ter a sua vida em devoção a Deus, porque você o ama. Porque você é grato àquilo que Ele te fez. Nada pode nos separar do amor de Deus. A espada, a fome, a perseguição, a peste. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Talvez você entrou aqui, não sei se todos são crentes, todos estão com a sua aliança firmada em Jesus. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm Jesus, esses sim têm a paz que excede todo entendimento. Esses sim, o diabo não toca. O diabo não toca. Aqueles que estão em Jesus, o maligno não toca. Porque estão em Cristo, estão perseverando. Tem o Espírito Santo, tem o advogado, tem o Paracletos ao seu lado. Mas aqueles que não têm, vão viver uma vida de condenação, de acusação, vão viver de erro aqui, de erro ali, de erro aqui. Deus quer te fazer uma nova criatura. Deus quer nos fazer uma nova criatura. Deus quer nos fazer entender a obra da redenção. Porque senão você vai ficar dando ouvidos ao que Satanás tem te falado. Satanás vai ficar te esfregando na cara. Satanás vai ficar expondo as suas misérias, os seus erros. Mas você que é salvo em Cristo Jesus, diga: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho um advogado junto ao Pai. E eu errei, não foi porque eu quis. Se eu errei, foi porque eu vacilei, eu dei mole, foi um acidente. Eu errei o alvo. Pecado quer dizer errar o alvo. Isso quer dizer o pecado. Literalmente isso. Mas você que não tem aliança com Deus, você que está afastado, ou seja lá qual motivo, acerte sua vida com Deus, para que você tenha um advogado junto ao Pai. Porque aqueles que têm advogado junto ao Pai, já passaram dessa vida para a glória, já estão seguros com Ele, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão sem Cristo, o que resta é a condenação, porque o justo juiz vai se assentar para julgar as nações, e o dia do trono vai vir. O grande trono de Deus, o trono branco, está lá em Apocalipse. E Ele vai julgar a todos segundo as suas obras. Mas aqueles que receberam a Jesus entrarão no tribunal de Cristo para ser galardoados. Não tem mais tribunal para você que já aceitou Jesus, mas tem tribunal para aqueles que são das trevas, que eles estão andando nas trevas. Mas para nós, o tribunal ali que a Bíblia fala, o tribunal de Cristo, é o tribunal para ser galardoados, para nós recebermos a nossa coroa, as nossas dádivas, os galardões que o Senhor vai nos dar para a vida eterna. Por isso que o texto diz que não tem condenação. Você já foi absolvido, aleluia. Eu já fui absolvido, aleluia. Eu já fui justificado. Sabe o que é justificado? Justificado é que eu já fui tornado justo. Eu não sou justo, eu fui tornado justo. Ah, que graça é essa? Oh, maravilhosa graça. Você não é, mas Deus te tornou justo. Aleluia. Feche seus olhos. Deus te tornou justo. Aleluia. A morte substitutiva de Jesus nos tornou justo. Aleluia. Feche teus olhos.